Bom dia a todos os irmãos, graça e paz. Espero que todos os irmãos estejam bem pela graça de Deus, estejam firmados e confiados no nosso Salvador, no Senhor Jesus Cristo e de facto possam continuar firmes e continuemos também a estudar a Palavra de Deus. Espero que além dos irmãos se encontrem bem, que hoje também daquilo que vamos falar possamos aprender e aplicar também nas nossas vidas, porque todos nós precisamos da graça de Deus continuamente, todos os dias, e que de facto o Senhor nos ajude e nos abençoe. Hoje também pretendo ser um pouco curto, espero que o Senhor me ajude a ser curto e conciso naquilo que Ele quer nos ensinar através da sua palavra, e para isso pedia que os irmãos que estivessem em casa a ouvir possam abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 10. Se precisarem de tempo, o mais fácil é pausarem o vídeo para abrirem, para começarmos e lermos a Palavra de Deus, que diz o seguinte. 1 aos Coríntios, no capítulo 10 e versículo 10, diz: "E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor." Não sei se os irmãos já repararam que ao longo de todo o Velho Testamento, quando lemos acerca do povo de Israel, uma das coisas que nós notamos acerca deles é que os israelitas eram queixosos crónicos na sua caminhada pelo deserto. Se lemos o Pentateuco a partir de Êxodo, quando lermos que Israel estava no deserto, nós praticamente muitas das interações deles com Moisés e com o Senhor era quase sempre a queixar-se. E eles eram mesmo chamados hoje queixosos crónicos, estando no deserto e tendo o Senhor com eles. Uma das coisas que nós vemos eles a queixarem-se é acerca, por exemplo, da falta de água. E se nós abrirmos no livro de Êxodo, no capítulo 17, e do versículo 1 a 7, se abrirmos nessa passagem, nós chegamos lá e lemos o seguinte: "Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sin pelas suas jornadas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disseram: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor? Tendo depois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio. Vai, eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horeb, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Vemos aqui nesta passagem o povo de Israel a queixar-se e a contender com praticamente, entre aspas, toda a gente, por assim dizer, com Moisés e Arão. Vemos a contender com o Senhor, tanto que nós vemos até Moisés a dizer: porque é que tentais ao Senhor? Vemos que eles eram queixosos e queixavam-se de várias coisas. Uma delas que nós vemos nesta passagem era a queixarem-se da falta de água. E a primeira coisa que eles dizem é: põem logo em mão a dizer porque é que subiste, fizeste-nos subir no Egito para matar-nos de sede aqui. Vemos que eles dão aquela expressão de pôr a pessoa a um nível tão baixo, e aquela queixa é uma queixa tão má que eles até rebaixam quase o Moisés e o próprio Deus. É por isso que Moisés diz: porque é que tentais ao Senhor? Porque eles queixavam-se, basicamente a dizer: nós temos tanta sede e não há aqui nenhuma água, então tu tiraste-nos do Egito para matares a nós de sede e ao nosso gado aqui neste lugar. Porque é que fizeste isso? E eles que já tinham visto as maravilhas de Deus, tinham visto os vários milagres que o Senhor fez no Egito.
E vemos as várias pragas, a forma como o Senhor também os livrou da morte dos egípcios, do exército dos egípcios quando ia atrás deles, e vemos que o Senhor fez grandes maravilhas, e mesmo sabendo isso, ainda assim tentaram o Senhor desta forma. Eles eram de facto queixosos crónicos. Eles queixavam-se da água, queixavam-se, por exemplo, da falta de comida, e se nós continuarmos a ler, aliás, fomos na passagem anterior, no capítulo 16 do livro de Êxodo, nós estávamos no capítulo 17, mas no capítulo anterior, no capítulo 16, se lermos dos versículos 1 a 10, nós lemos o seguinte: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, 2 meses depois de saírem do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matares de fome esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pães dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e, pela manhã, pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, como que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Diz a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Nós então nesta passagem vemos que, e se continuarmos a ler, a partir de um pouco mais à frente, que do versículo 12, em que o Senhor já fala a Moisés e diz para falar ao povo de Israel que entre as 2 tardes comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e alçando-se o orvalho caído, eis que, sobre a face do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que eram. Disse-lhes, pois, Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. E, continuando por aí fora, nós vemos que depois o Senhor os sustentou, e até os sustentou durante 40 anos. E vemos que durante os seus 40 anos, eles não lhes faltou nada. E eles foram sustentados durante 40 anos. E ainda assim, durante esses 40 anos, a única coisa que eles souberam fazer foi queixar-se. Já vimos que eles queixaram-se da água, e no capítulo seguinte, que é o que começámos a ler, no Êxodo 17, eles queixavam-se da água, antes tinham-se queixado da comida, queixavam-se dos próprios líderes deles, porque nós vemos na passagem no versículo 6 do livro de Êxodo, no capítulo 16, que eles queixaram-se de Moisés e Moisés, porque nós vemos depois Moisés a dizer: Por quem somos nós para que murmureis contra nós? Eles estavam-se a queixar dos líderes deles, estavam-se a queixar de Moisés e de Arão, e queixavam-se do Senhor que os sustentava. E nós até vemos que quando Deus lhes deu o maná do céu, eles logo fartaram-se dele, fartaram-se do maná, e desejaram logo os povos, as cebolas e os alhos do Egito. Embora não houvessem supermercados e sapatarias no deserto naquela altura, eles não haver nada disso,
Vemos que Deus providenciou um suprimento incessante de géneros alimentícios durante 40 anos. Se nós lemos no versículo 35, do capítulo 16 do livro de Êxodo, nós lemos que comeram os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E vemos que eles, durante esses 40 anos, eles foram sustentados pelo Senhor. E nós lemos também que os sapatos deles nunca se gastaram. Se nós chegarmos ao livro de Deuteronômio, no capítulo 29 e no versículo 5, nós lemos acerca disso mesmo. Há outras passagens, que é a passagem do livro de Neemias, no capítulo 9 e versículo 21, que diz sensivelmente a mesma coisa, que é dito em Deuteronômio 29, 5, que é dito: E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós os vossos vestidos, e nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. E se nós chegarmos a Neemias, nós vemos em Neemias que ao povo de Israel não lhes faltou nada. Em Neemias, no capítulo 9 e versículo 21, nós vemos que eles foram sustentados pelo Senhor, tanto em termos de vestimentas, como também de comida. Nós lemos lá que, desse modo, os sustentastes 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram. Eles não tiveram falta de nada. Falta nenhuma tiveram. Os seus vestidos se não envelheceram e os seus pés não se incharam. Portanto, nós vemos que eles, mesmo não faltando de nada, ainda assim, eles queixavam-se de tudo. Era incrível. E o facto que, em vez de eles terem sido agradecidos por essa provisão miraculosa, porque era uma provisão miraculosa, no meio do deserto, não haver água, não haver carne ou vegetação ou o que fosse, eles ainda assim não terem passado qualquer tipo de necessidade durante esses 40 anos. Os pés deles não encharem-se deles a tanto andarem, as vestes não se gastarem ou rasgarem, assim como os sapatos, e não lhes passar nenhum tipo de provisão. E a provisão que o Senhor deu foi miraculosa, e eles, mesmo recebendo toda essa provisão no meio do deserto, ainda assim os israelitas queixavam-se sem se cansarem. Se nós continuarmos a ler e lemos no livro de Números, no capítulo 11 e versículos 1 a 9, nós lemos que, do versículo 1 a 9, exatamente, nós lemos que: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, porque chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente de coentro, e a sua cor como a cor do bdélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Nós vemos que eles eram sustentados e que eles facilmente fartaram-se da provisão que o Senhor lhes deu no meio do deserto. Nós vemos que eles, basicamente, nós lendo este texto e analisando estas passagens, uma coisa que veio logo à nossa mente é que eles eram pobres e mal agradecidos. Além de eles eram escravizados no deserto, poderiam ter estas coisas, mas eles eram escravizados, eram maltratados. Os seus filhos eram mortos. Os egípcios tinham medo que eles crescessem em número maior para dominar sobre eles. E por isso os escravizavam e faziam-os trabalhar muito mais. Mas eles mesmo assim lembravam-se das coisas dessas coisas boas que eles tinham, e utilizavam isso para murmurar contra Deus, para queixarem-se de tudo e mais alguma coisa. E a questão que fica é: será que nós hoje, milhares de anos depois, mudamos?
é uma questão que facilmente nós respondemos, que a verdade é que não. É que os tempos não mudaram. Muitos dizem que os tempos são outros, muitos dizem que nós hoje somos mais evoluídos, ou não devíamos fazer, muitas vezes quando relaciona-se com coisas que hoje em dia, por exemplo, em caso de um jovem morar com uma jovem, de um casal, homem e mulher, morarem juntos sem se casarem, a desculpa que dão é que os tempos são outros, nós estamos mais evoluídos, isso é coisa do passado, é coisa de velhos, por assim dizer. E a verdade é que os tempos não mudaram, porque esses mesmos que dizem isso fazem como os israelitas, que é queixam-se de tudo e mais alguma coisa. Dão esse argumento que os tempos são outros ou que somos mais evoluídos para justificar muitas vezes o pecado. Só que a verdade é que, independentemente desse tipo de justificação, a verdade é que os tempos não mudaram, porque o homem continua a pecar como antigamente e porque o homem também continua a queixar-se de tudo e mais alguma coisa. Nós continuamos extremamente queixosos e não somos diferentes do povo de Israel. Os homens hoje queixam-se de várias coisas, como por exemplo queixamos-nos do tempo, ou está muito calor, ou está muito frio, ou hoje teve um nevoeiro, ou hoje teve de chuva, ou chove demais, ou de repente estamos em seco, ou há demasiados incêndios, ou assim. Queixamos-nos da comida, como a sopa, por exemplo, está mal passada, ou a comida tem pouco sal, ou as torradas estão queimadas. Queixamos-nos do trabalho, dos nossos patrões, os patrões queixam-se dos empregados, dos clientes, os clientes dos gerentes. Queixamos tudo e mais alguma coisa, queixamos do desemprego, quando aquele lhes falta, quando não temos trabalho. O marido queixa-se da esposa, a esposa queixa-se do marido, que o marido não faz isto ou faz aquilo, ou o marido é assim, ou a esposa é assado. Queixamos do filho, meu filho é muito rebelde, meu filho não me obedece. O mesmo poderíamos dizer acerca das filhas, dos pais. Os meus pais nunca me dão nada, os meus pais obrigam-me a fazer isto. Queixamos dos irmãos, o meu irmão só me engana, ou faz isto ou aquilo. Dos tios, dos primos, dos avós. Queixamos tudo e mais alguma coisa. Queixamos também as faltas no governo. Queixamos dos impostos estarem a subir, ou de termos mais impostos do que o que tínhamos antes. E ao mesmo tempo que nós exigimos cada vez também mais benefícios e mais serviços para nós. A verdade é que nós somos todos infelizes com tanto queixume. São infelizes com outras pessoas, somos infelizes com os seus automóveis, e com o serviço de restauração. Se o café não estiver bom ou o café estiver queimado, vai para trás. E a verdade é que nós queixamos de tudo e mais alguma coisa. Queixamos dos pequenos males, queixamos e das dores. Alguns queixam-se porque são demasiado baixos e há outros que se queixam porque são demasiado altos. Alguns queixam-se que têm mau aspecto e outros acham que são feios e outros acham que se calhar são bonitos demais, não sei. Independentemente, e a verdade é que isso mostra quão mau nós somos e o quanto nós desconsideramos a Deus e o que Deus fez por nós. Não é por acaso que em Números, quando lemos na passagem há pouco, no livro de Números, no capítulo 11 e versículo 11, que nós lemos que o povo queixava-se, que queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. O Senhor já estava cansado e pareceu-lhe mal eles estarem-se a queixar do sustento que o Senhor lhe deu. E vemos que o Senhor ouviu, a sua ira acendeu-se e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. A verdade é que muitas vezes aqueles que desejavam tudo isso, independentemente de quão bom o Senhor e Deus tenha sido para eles, costumam ainda assim dizer: tudo me acontece ultimamente. Ou então muitas vezes quando um dia alguma coisa acontece mal no dia ou durante a semana ou o que for, muitas vezes dizemos: mais um dia perdido, ou olha, como é que tu estás? Olha, é mais um dia. Muitas vezes para queixarmos do que nos acontece, mesmo que Deus tenha feito muita coisa por nós e tenha nos dado tudo. Sabem uma coisa, irmãos? Deve ser uma experiência dura para Deus ter pessoas como nós nas suas mãos. Pessoas que se queixam constantemente, como eu queixo-me constantemente. E uma coisa que é importante e que queria deixar para meditar e que tenho pensado acerca disso, que é: pensem o que seria terem ao vosso lado, na vossa esposa, seja ou os vossos pais ou os vossos filhos, e terem pessoas queridas ao vosso lado que estão sempre a queixar-se, constantemente, 24 horas por dia.
e que queixam-se por tudo e por nada. Como é que cada um de nós se sentiria por termos pessoas dessas ao nosso lado a queixar-se constantemente? Não seria esgotante, não seria desagradável ter alguém ao nosso lado que a única coisa que sabe fazer é queixar-se? Não acham que é tão desagradável que isso até nos contagia a nós e contagia ao ponto de nós começarmos a queixar-nos também e a queixarmos dessa pessoa que só se queixa? E o queixume podemos dizer que é uma doença, por assim, entre aspas, uma doença contagiável, ao ponto de é desagradável, é desagradável e é contagiosa, no sentido que de uma pessoa queixar-se tanta, eu quase que começo a ficar como ela. Mas reparem que o Senhor tem sido tão bom para connosco e mesmo nós queixamos diariamente e todos os dias, ainda assim o Senhor providencia não só as nossas necessidades e as necessidades das nossas vidas, como também os nossos deleites, os nossos luxos. E luxos que até o próprio Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, não desfrutou quando esteve aqui na Terra. Nós vimos na Palavra de Deus que ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. No entanto, nós hoje temos boa comida, temos água pura, que chegam às nossas torneiras e a casa facilmente. De facto, temos casas até confortáveis, temos vestuário e bom vestuário, temos vestuário em abundância. Se calhar há pessoas e casas que têm roupa a mais. Temos tecnologia, hoje é fácil obter um telemóvel ou um relógio ou o que for, uma coisa fácil e barata, e coisas que antigamente não eram muito caras ou raras e se calhar até na altura até mesmo desnecessárias, não? Porque se nós não tivermos tecnologia não vamos morrer. As pessoas antigamente não morriam por não terem telemóvel ou o que for. E ainda assim nós temos pequenas coisas dessas e coisas que não haviam, e ainda assim nós queixamos tudo e mais alguma coisa. Temos, por exemplo, acesso fácil à medicação, que era algo que era mais difícil antigamente, e temos fácil acesso a médicos, aos hospitais, e ainda assim nós tendo tantas facilidades, ainda assim só nos sabemos a queixar. Queremos mais e mais. Somos insatisfeitos e somos até mesmo ingratos. Temos vista e temos audição, temos apetite, temos memórias, temos tantas outras misericórdias que nós tomamos muitas vezes como dado adquirido. E tomamos como um dado adquirido, como uma obrigação que Deus tem-nos de dar isto. E reparem que, ainda mais do que isso, o Senhor tem-nos protegido, Ele tem-nos guiado e tem-nos sustido. Melhor ainda, Ele deu a vida eterna por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. E a questão que fica é, que ação de graças nós damos a Ele? Que ação de graças o Senhor recebe da nossa parte? Se calhar nas nossas orações Ele recebe e ouve mais vezes um prol de queixas do que gratidão da nossa parte. E isso fica para nós pensarmos quantas vezes é que nós nas nossas orações rogamos: o nosso trabalho não está a correr bem, eu já estou farto, ou abençoa ou ajuda-me nas necessidades A, B, X, que eu já estou cansado, já estou farto deste corpo, ou de isto, ou o que for, ou desta doença. E a verdade é que é triste. Nós gostávamos de ter, se nós gostamos de ter pessoas ao nosso lado que são pessoas agradecidas, porque é que nós não achamos que Deus não iria gostar de ter os seus filhos a serem gratos para com Ele e a darem-lhe mais graças do que queixas? Sabem, há uma história do William MacDonald, que escreve também acerca do queixume, em que ele fala que tinha um amigo em Chicago, nos Estados Unidos da América, que tinha uma boa resposta quando as pessoas lhe perguntavam como está. Quando as pessoas perguntavam-lhe como é que você está, ele respondia sempre que seria um pecado queixar-me. E muitas vezes seria importante nós pensarmos nisso quando nós começamos a queixar-nos ou começamos a murmurar. Sabem, não é por acaso que Jeremias, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3 e versículo 39, ele diz assim o seguinte: de que se queixa, pois, o homem vivente? Pergunta ele: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Reparem que a única coisa que a Bíblia diz que nós devemos queixar-nos é só do nosso pecado. Nada mais. É a única coisa que nós podemos e devemos fazer, é queixar-nos do nosso pecado. Mas a verdade é que mesmo a Bíblia dizendo que a única coisa que nós poderemos e devemos queixar-nos é dos nossos pecados, ele também dá o antídoto
para o queixume. E a verdade é que o antídoto para o queixume é a ação de graças. É quando nós nos lembramos de tudo o que o Senhor fez por nós. E nós tomamos consciência de que não temos razão para nos queixarmos, porque o Senhor nos tem dado tudo aquilo que nós precisamos e não temos passado necessidades. Por isso é que Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4 e versículo 6, ele diz para não estarmos inquietos por coisa alguma. Antes, as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Notem agora, pela oração e súplicas e com a ação de graças. Uma coisa que nós não podemos esquecer é nós não estarmos inquietos e sim orarmos ao Senhor. De facto, sim, pormos as nossas súplicas, porque é normal, nós sentimos necessidades, é normal nós termos problemas, mas ainda assim Ele diz para nós o fazermos sempre com a ação de graças, porque o Senhor tem dado muita coisa a nós. E ainda na carta aos Colossenses, no capítulo 13, versículo 15, em que Paulo também diz: e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. E notem o que ele diz agora: e sede agradecidos. A razão o antídoto para o queixume é de facto a gratidão. A ação de graças, a gratidão. Reparem que um dia, seja um dia, semana, mês ou vida de queixume, reparem que mostra a falta de ação de graças nas nossas vidas. Pensem que quanto mais nós nos queixamos, mais nós não consideramos o que o Senhor fez por nós e mais mostra que nós não sabemos dar graças pelo que Deus nos dá. Mesmo que nós tenhamos problemas, até deveríamos dar graças pelos problemas que temos, porque os problemas que temos podem aproximar-nos mais de Deus, podem ajudar-nos a fortalecer cada vez mais a nossa comunhão com Ele, pode ajudar-nos a nós, depois de passarmos essas tribulações e esses problemas, a nossa experiência pode ser uma mais-valia para os outros. Por isso, se nós aprendemos a dar graças, vamos substituir o queixume por isso, que é algo bom. E pensem nisso, quanto mais eu me queixo, menos eu reconheço o que o Senhor fez na minha vida e isso mostra a falta de ação de graças que há nas nossas vidas. Ela mostra também a falta de reconhecimento do que o Senhor fez na cruz por nós e o sustento que Ele nos dá diariamente. A falta de reconhecimento mostra também o queixume, mostra essa falta de reconhecimento do sustento do Senhor por nós e também do seu amor por nós. Mas notem que eu também não descarto a possibilidade de que provavelmente sim, muitos de nós e provavelmente o irmão têm muitos problemas na sua vida. Eu não conheço todos aqueles que estão a ouvir e provavelmente eu reconheço que todos aqueles que me estão a ouvir têm muitos mais problemas do que eu. Provavelmente alguns que estão desempregados, com muitas necessidades, com uma casa e uma família para sustentar. Mesmo que não tenham uma família, têm o seu sustento. Provavelmente não ganhas para pagar todas as contas que tens. Ou estás muito ou gravemente doente, tens uma doença muito grave. Eu não conheço a situação de cada um. Talvez os teus familiares não queiram saber de ti. Estás sozinho, abandonado. Talvez sejas órfão ou viúvo ou viúva e és uma pessoa que está sozinha. Talvez esteja numa grande depressão e sabemos que cada dia é um dia de cada vez, por assim dizer, cada dia é mais um dia. Talvez tenhas mais problemas do que eu ou mais problemas do que qualquer um de nós pensa. Isso não deixa de ser verdade. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que nós devemos ser gratos por não termos problemas. Pelo contrário, a Bíblia, quando diz para nós sermos gratos, ela não dá nenhum tipo de exceção. Ela não diz, olha, só ser grato se não tiveres nenhum problema. Pelo contrário, ela diz de ser sempre grato. Não é por acaso que a palavra de Deus mostra que nós devemos ser gratos. Não é porque não nos falta tudo, mas muitas vezes é pelo contrário. Isso mostra que nós estamos em pior condição, e mesmo nós estando numa condição, por exemplo, o irmão poder estar numa condição pior do que eu, isso não é motivo de eu dar mais graças a Deus do que o irmão, muito pelo contrário. A Bíblia diz que na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 18, é dito o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Notem que o Senhor diz em tudo dai graças. Ele não diz em tudo menos nisto. Menos se estiveres desempregado, menos se tiveres uma doença, menos se estiveres
se fores pobre ou socialmente excluído. A Bíblia não diz isso. Pelo contrário, ele diz para nós darmos graças em tudo. E cada situação que cada um está é diferente. Nós estamos todos em situações diferentes. Mas mesmo estando numa situação diferente, nós ainda assim devemos aprender a dar a ação de graças a Deus. Mais uma razão para nós darmos a ação de graças. Queres saber qual é a vontade de Deus na tua vida? Lê novamente esta passagem de 1 Tessalonicenses no capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Porquê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É da vontade de Deus eu dar graças, é da vontade de Deus tu dar graças, independentemente da situação em que estamos. Não é por acaso que o Senhor Jesus Cristo disse que no mundo tereis tribulações, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Não é por acaso. E nós, tendo em mente e pensando nisso, é motivo de nós, ao lermos estas passagens, nós aprendermos a dar a ação de graças ao Senhor. Por isso, fica a solução. Queres deixar o queixume? Se eu quero deixar o queixume, e uma das coisas que tenho e tento fazer é pensar no que o Senhor Jesus Cristo fez por mim, pensar no que Deus fez por mim e faz todos os dias por mim. E por isso, nós pensando e querendo deixar o queixume, tentemos fazer o que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses e em todas as outras passagens que já lemos. Colossenses no capítulo 4 e versículo 2, em que diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Queres deixar o queixume? Perseverai na oração, velando nela com ação de graças. Que de facto o Senhor nos ajude, nos abençoe e de facto nos dê, ajude cada vez a compreender mais o seu amor e nos ajude cada vez mais a tornar maduros na fé, para nós aprendermos a darmos graças em tudo e a não sermos queixosos, porque de facto o Senhor fez tanto por nós, e fez tanto e faz, e nós não sabemos metade ou um quarto do que Ele tem feito por nós. Por isso, independentemente de tudo isso, nós demos sempre graças a Ele, e quando houver situações em que nós tendemos a murmurar ou queixarmos, tentemos pensar no que é que o Senhor fez por mim hoje, que o Senhor deu-me vida hoje, deu-me a possibilidade de falar dele, deu-me a possibilidade de dar graças hoje. Por isso, eu hoje quero fazer a vontade de Deus e por isso vou orar e vou dar graças ao Senhor, porque esta é a vontade dele para connosco. De facto, que o Senhor nos abençoe e espero que os irmãos possam estar firmes na palavra de Deus e continuem a orar, e continuemos a orar uns pelos outros, e também exortar e aconselhar uns aos outros, porque também precisamos de aprender uns com os outros a saber dar graças ao Senhor. E cada um de nós passa por dificuldades, todos os irmãos passam por dificuldades, mas também que o Senhor nos ajude a eu pessoalmente dar graças pelo que o Senhor fez comigo, mas também a preocupar-me também com aqueles que passam necessidades e ajudar os irmãos. Que de facto o Senhor nos abençoe. Amém.